Olá, meu nome é Sarita Ortega. Continuando aí com o curso de Educação Financeira, eu vou repetir algo que eu já falei antes, mas agora a gente vai detalhar uma regra que eu acho muito simples e que ajuda sobremaneira para você conseguir guardar o seu dinheiro para realizar suas prioridades financeiras. Ela é um método, é ao mesmo tempo uma regra e um método simples. É um método que eu acho mais simples e que eu utilizo no meu dia a dia para organizar minhas finanças. E o que eu gosto, o que eu utilizo é a regra 50, 20 e 30. Por que eu falo isso? Porque, primeiro, é uma maneira, um método muito simples que vai te ajudar a manter o seu orçamento sob controle e também ajuda a realizar os objetivos. Eu utilizo a regra 50, 20 e 30, mas há variações dessa regra por toda parte. Há autores que falam da regra 50, 15, 35, ou a regra 50, 30, 20, ou 70, 20, 10. O que significa isso? É que você vai poder, através de conhecendo os seus rendimentos e os seus gastos, você vai poder estabelecer quanto que você vai poder dispor para cada um dos gastos ao que você vai relacionar cada fração. Então, eu coloco 50% para os meus gastos básicos, 30% eu coloco, 20% eu coloco para o lazer e 30% é para investir. E dentro desses 30%, por exemplo, numa fase que eu já estava extremamente endividada, parte desses 30% meu era para quitar dívidas. E se você está muito endividado mesmo, você pega esses 30% e reserva para você pagar suas dívidas. A primeira questão que você tem que pôr em conta é pagar dívidas. Depois você vai investir. Lembre-se sempre disso. Não vai falar, eu vou investir, vou pagar a conta. Não, faz uma coisa de cada vez que você vai ser mais bem sucedido. Então eu vou detalhar passo a passo a estruturação desse método, dessa regra, para que você possa aplicar essas porcentagens da maneira que você achar mais conveniente e adequada dentro do seu orçamento. Para você conseguir manter seu orçamento em dia, é indispensável que você saiba quanto que você ganha e quanto que você gasta. E disso, qual é a quantia ideal para você criar uma reserva? Seja a reserva de emergência, seja uma reserva para quitar suas dívidas, ou uma reserva para aquisição de algum bem, ou uma reserva ainda para você realmente investir, pensando lá no futuro, nas suas determinações de investimento. Essa regra 50, 20 e 30, ela consiste em você dividir suas despesas em 3 categorias e separar uma parcela da sua renda para cada uma delas. E geralmente a gente faz isso logo que a gente recebe o salário. Recebi o salário, reserva aquela quantia, aquilo que eu já falei, pay yourself first, pague-se a si mesmo primeiro. Então você já tem bem delimitado. Chegou lá meu salário lá de 3 mil, bom, 1.500 vai ser para minhas despesas essenciais. 3.600 reais vai ser para minhas despesas relacionadas ao meu estilo de vida, ao meu lazer. E 30% de 3.900 reais vai ser para eu investir, ou vai ser para eu quitar minhas dívidas. Basicamente é isso. Então, aquela 50% para as despesas essenciais, isso significa o quê? Que 50% da sua renda líquida, ela deve ser destinada para você se manter durante o mês, manter os seus gastos básicos de alimentação, saúde, transporte, moradia e educação. Lá, os outros 20% da sua renda vão relacionados ao seu estilo de vida. Aí você vai ver lá isso, lazer, diversão, hobbies, por exemplo, ir a um restaurante, ir ao cinema, comprar livros, ou ir a um barzinho para tomar uma cerveja, ou tomar um refrigerante. Cuidados pessoais, isso inclui salão de beleza, isso inclui uma massagem ou outra questão, viagens, tudo está dentro desses 20%.
Ah, mas eu quero viajar, fazer uma viagem mais cara. Então você tem que pegar desses 20% e começar a economizar para você fazer a sua viagem, porque ele está dentro lá de despesas relacionadas ao estilo de vida. É interessante também que a gente tome um pouco de cuidado com relação a essas despesas relacionadas ao estilo de vida, porque ela é um grande gargalo por onde escoa o seu rendimento. Não tenha dúvida, se você não controlar esses gastos com estilo de vida, a cada mês a tendência é você gastar mais e mais. Então, é interessante também, por exemplo, eu recebi meu salário. Eu sei que são os R$600 ali para eu fazer essas coisas todas. Muita coisa para fazer com R$600. Sim, mas é importante que eu limite isso, porque senão eu vou extrapolar, e vou extrapolar cada vez mais esse gasto. E é tão simples, você define antes, você sabe quanto que você ganha, você define antes quanto que você pode gastar com essas despesas relacionadas ao estilo de vida. Aí você vai, limita seus gastos e você vai, com isso, eliminando compras por impulsos e gastos desnecessários, porque você só vai poder gastar aquilo, não vai ficar gastando por conta. Essa é realmente a categoria que a gente tem maior potencial de redução de gastos e também, ao mesmo tempo, é por onde mais escoa nosso dinheiro. Outra categoria, os 30% para as prioridades financeiras. Por que eu gosto de colocar prioridades financeiras? A maioria dos livros, ele fala assim, 30% é para investimento. Eu não sei qual é a etapa da vida que você se encontra, mas certamente não há uma homogeneidade, tipo assim, você não chega num curso de educação de finanças com a vida financeira organizadinha, com o dinheiro sobrando. Senão, às vezes, se você realmente está com a sua vida toda organizadinha, dificilmente você vai procurar um curso de educação financeira. A gente procura justamente porque a gente quer organizar a nossa vida financeira. Então, quando eu falo de 30% para as prioridades financeiras, ela vai depender da sua situação financeira. Se você tem dívidas, o ideal é que você reserve todos esses 30% para você quitar o quanto antes a dívida. E isso é tão importante, quando a gente falou lá das metas, coloque isso como uma meta de curto prazo, para quitar dívidas, para depois você pensar em criar reserva de emergência, em investir. A prioridade é quitar, porque quando nós falamos de dívidas, as dívidas, os juros dessas dívidas, elas vão lá a 7,5%, a 10%, 15%. Às vezes você tem juros sobre juros que ficam aviltante, né? Para você pagar, é um desespero você conseguir pagar aquelas dívidas. Então, a prioridade é você quitar suas dívidas. E quando você estabelece qual a parcela que você quer retirar do seu dinheiro, como eu falei para vocês, eu gosto de retirar 30% todo mês. A você quem vai estabelecer quanto que você vai estar retirando dos seus rendimentos. E quando eu falo pay yourself first, ou seja, pague-se a si mesmo primeiro, eu falo desses 30%. Sempre, esses 30% tem que ser prioridade. Você ganha 10 mil? Ok. 3 mil reais ele tem que ser para você quitar suas dívidas. Do contrário, dificilmente você vai conseguir estar quitando aquela dívida. Agora, se você já não tem dívidas, vamos falar de quê? Vamos construir um fundo de emergência. Para mim, o segundo passo é construir um fundo de emergência, que a gente já falou e eu vou repetir aqui. O que seria esse fundo de emergência? Quando você é autônomo ou funcionário de uma empresa, uma empresa particular, o ideal é que você reserve 12 vezes o valor dos seus rendimentos mensais. Então, se você ganha R$1.000, reserve 12 mil reais. Por quê? Porque esse é o seu colchão financeiro, ou sua reserva financeira, ou sua reserva de emergência. Aconteceu algum problema? Bateu o carro, alguém adoeceu, vai ficar sem trabalhar, perdeu o emprego? Aqueles 12 meses vão ser a garantia de que você vai conseguir passar por aquela fase sem muita complicação, sem muito desespero. É a sua segurança. Então, quando a gente fala de reserva de emergência, essa colchão financeiro, é a sua reserva
que dá segurança para você conseguir viver aí com tranquilidade 6 meses, 12 meses. Agora, se você é funcionário público, é mais tranquilo um pouco. Então aí a gente diz que você pode manter ali 6 meses de seus rendimentos. Se você já não tem dívida nenhuma, está tranquilo. Se você pode retirar 30% do seu rendimento todo mês, guarde esses 30%, logo que chega o seu salário, o seu rendimento, já guarde, pode ser até uma poupança. Existem outros tipos de investimentos, de curto prazo inclusive, e de médio prazo, que a gente vai especificar para vocês, e a gente vai falar quais são os investimentos mais adequados para você estar formando essa reserva de emergência. Mas de imediato, o que você precisa saber é que você deve então pegar 30% do seu rendimento para construir, para acumular essa reserva de emergência. Agora, se você já tem essa reserva de emergência, ou está com a vida bem tranquilinha, está com as contas todas em dia, está tudo tranquilo, você pode pensar realmente em investimento de médio e longo prazo. E aí a gente também vai depois conversar só quais os melhores investimentos para você em termos dos seus objetivos financeiros e colocando isso conforme a sua faixa etária e também conforme o prazo de médio e longo prazo, tá? Então, só para resumir, para você aplicar a regra 50, 20 e 30, primeiro, organize suas contas. Segundo, realize os ajustes necessários no seu orçamento. Terceiro, faça o acompanhamento das suas finanças para avaliar se está conseguindo ficar dentro da sua meta pré-estabelecida. E aí não tem erro. Receber os salários, 50% para o básico, 20% para o seu estilo de vida, 30% é para você investir, ok? É fácil, é super simples. É assim que eu utilizo na minha vida financeira, tem dado certo e é a que eu acho mais fácil, mais simples, sem nenhuma teoria muito grande, sem nenhum economês complicado. É simples, objetivo e direto. Recomendo que você faça também, pegue uma folhinha A4 e também defina isso. O que é, quais são suas despesas financeiras básicas, quanto que é dos 20% que isso significa para você no seu estilo de vida e quanto que você tem que reservar de 30% para investir. Gostou? Vai lá, acompanha a gente lá no site www.riopassaporte.com. Te aguardo lá, até!